Agora, pessoal, a gente vai ver como resolve o problema de força ainda aplicada dependente da velocidade. Esses problemas de velocidade, eles aparecem bastante porque existe um tipo de força que você deve conhecer, que é a força de atrito, que ela depende da velocidade. Quanto mais rápido um corpo está, mais a força de atrito aumenta, então ela tem uma dependência com a velocidade. Eu já vou falar especificamente qual que é essa dependência, como que isso funciona. Só vamos tentar verificar a segunda lei de Newton no caso você tiver uma força dependendo da velocidade. E veja que eu escrevi massa vezes dv dt, indicando a aceleração como a taxa de variação da velocidade em função do tempo. Por quê? Porque quando você for resolver isso, essa integral, para você resolvê-la, você vai ter que escrever tudo que depende de velocidade para um lado da equação e os termos que não dependem de velocidade para o outro lado da equação. Então você acaba ficando com um problema desse tipo. Veja que no problema anterior, e por isso que ele era o primeiro, quando você tenta isolar em função do tempo, você ainda assim fica amarrado. Você consegue resolver a integral de cara, né? Fica a integral de f de t dt. Agora aqui você tem que escrever essa função desse jeito que está aqui, né? Claro que você consegue escrever isso tendo inversa, vários quesitos são importantes aqui. Mas a gente acabou de escrever essa expressão. Quando você integra ambos os lados, veja que aqui você vai integrar em função do tempo, ambos os lados, e o que você vai encontrar vai ficar escrito basicamente assim, ó. A integral de v0 até v, dessa integral que está aqui, ó, dv de f de v, é igual, desse lado aqui você vai integrar em relação a t, de t final até t inicial. Então você vai ficar com t inicial menos t final sobre m. Essa expressão que está aqui já apresenta para a gente qual que é o resultado que a gente está tentando, a operação que você tem que fazer para resolver esse problema. Você integra em ambos os lados, resolvendo esse problema que está aqui. Agora, o que é interessante é que quando você resolver isso daqui, vai depender dessa integração que eu tenho. Mas o que você precisa notar é que esse resultado vai ser uma função dos valores do problema que eu tenho, seja t, v ou alguma outra variável que a gente tem. Então esse v, que já é a minha taxa de variação da posição em função do tempo, vai ser uma função, que eu estou chamando aqui de φ, para dizer que é uma função qualquer que a gente está resolvendo, que depende tanto da velocidade inicial, como desse parâmetro t menos t0 dividido pela massa. Tá? Então, o importante é, quando você resolver essa integral, você vai encontrar a velocidade. Lembre-se que aqui no comecinho do vídeo, a gente fala de como resolver essa expressão de uma forma geral. Então, resolver esse problema te dá a solução para o caso da velocidade. E se você integrar essa função em relação ao tempo, você encontra a posição. Você vai encontrar x é igual a x0, e aí você tem que integrar essa φ agora em relação a t. Então veja que eu deixei o problema aqui do ponto de vista algébrico, né? Só coloquei qual que é o tipo de problema que a gente está resolvendo, mas note que se resolver essa integral vai te dar a solução do problema. Então é isso basicamente que a gente vai fazer, essa é a operação. Lembre-se que você começa dividindo, isolando tudo que tem velocidade para um lado e o restante para o outro, integra ambos os lados, você vai encontrar a solução dessa integral e integra novamente. O que eu estou apontando aqui é que a estratégia de resolução de v para x é a mesma que a gente já tem feito desde o primeiro vídeo, lá desde cinemática, né? Então, ótimo. No caso de unidimensional, as forças aplicadas que dependem da velocidade, as mais importantes são as forças de amortecimento, como eu comentei, que é a força de atrito, né? E a gente sabe, né, que a força de atrito, ela tem uma proporcionalidade com a velocidade que a gente tem. A gente coloca mais ou menos b vezes uma potência da velocidade. Então a gente tem esses tipos de grandeza. Geralmente, na realidade, aparece um expoente 1, que é o caso de força de atrito, e alguns modelos de resistência do ar é quadrático, é v quadrado, né? Mas basicamente, quando você está falando de força de atrito, se quiser até marcar atrito aqui, ela é dada por uma expressão nesse formato, que é um coeficiente de atrito, vezes uma potência da velocidade, né? Essa é a força de atrito que a gente conhece. Agora, note, eu coloquei dois sinais aqui, né? Positivo ou negativo. Porque depende da potência, né? Porque a velocidade, se você tiver termos ao quadrado, o que vai acontecer é que você vai ter v quadrado, então isso aqui é sempre positivo. Só que a força de atrito é uma força sempre oposta ao movimento. Então você vai ter que escolher, nesse caso, o sinal negativo. Se você usar a velocidade positiva, assim por diante, você vai ter que usar outro sinal. Então, para os expoentes ímpares você usa um sinal, para o expoente par você usa outro. Tá? Nesse caso, o que a gente vai resolver é
para a primeira potência, para a gente ver se isso aqui leva a algum lugar e se a gente consegue interpretar algum problema real a partir dessa equação que a gente está tentando resolver, tá? Veja só. Então, eu vou considerar, imagine, né, que você tem um barco com velocidade inicial V0. Vou colocar aqui um barco que ele está se movendo com V0. E para facilitar, ele começa no ponto x0. Então ele tem velocidade inicial V0, existe, ele está se movimentando. E a posição inicial eu vou chamar de 0, tá? E que posição inicial é essa? É quando você desliga o motor do barco e vê o que acontece. Depois de um certo tempo, você sabe que o barco para, né? E basicamente o que está fazendo com que esse barco pare é a força de atrito que o barco está tendo em relação à água. Então essa força de atrito vai tirando energia do sistema. Então note que ela é negativa necessariamente justamente porque ela tira energia do sistema. Em outras palavras, o trabalho que essa força gera no sistema, ela é negativa. Por quê? Porque ela tira, mais uma vez, energia do barco. A energia cinética do barco ela vai diminuindo, né? Então, essa força de atrito que está aqui, vamos supor, nesse caso, que o N é igual a 1. Então, a gente vai supor, nesse problema, que a força de atrito ela é dada por B vezes V. Menos, né, porque é negativo, B vezes V. Então, essa expressão que está aqui vai ser a força de atrito do barco à medida que você tem uma velocidade, ela é proporcional à velocidade. Nesse cenário que está aqui, imagine que você desligou o motor, vamos ver o que acontece. Desligando o motor, a única força atuando é a força de atrito. Então a gente vai escrever isso a partir da segunda lei de Newton. Ó. Eu vou escrevê-la já evidenciando a velocidade, ó, mdv dt, e isso vai ser igual a as forças que estão atuando no sistema, que é menos bv. Então fica mdv dt igual a menos bv, né? É esse problema que a gente vai resolver. Note que no começo da aula eu marquei aqui f de v, porque essa aqui é uma função que depende unicamente da velocidade. Tudo bem, depende de b, mas b é um fator fixo, que é o coeficiente de atrito. Qual que é a primeira estratégia que a gente faz? Isolar v e todas as outras variáveis do outro lado, né? Então isso aqui vai ficar assim, ó. dv sobre v é igual a menos b dt sobre m. Então é essa expressão que a gente acaba encontrando tá aqui. Agora você integra em ambos os lados, né? Então você vai integrar dv sobre v, de v0 até v, mas lembre-se que o v0 é conhecido, né? Então até v. Aqui é dv sobre v. E aqui você vai integrar do tempo inicial, que é 0, até o tempo final, que é t, essa função menos b sobre m vezes dt, né? Veja que a integral do lado direito é simples de resolver, porque dá exatamente aquele valor teórico que eu tinha colocado, né? Tem menos t0, só ficou com um termo a mais, que é esse menos b, né? E agora a gente vai resolver essa integral do lado de lá, ó. Integral de dv sobre v é logaritmo neperiano, né? Imagina que você se lembre das aulas de cálculo. Se você não lembra, aí no canal eu já deixei um monte de aula de cálculo, inclusive tem a integral ou a derivada desse termo aí, né? Então, isso aqui vai dar ln de v, que você vai substituir nos limites de integração. Você vai substituir no v e no v0, então você vai obter isso daqui. E essa outra integral, em função de t, vai dar menos b sobre m vezes t, que você vai substituir no t, que dá t, e no 0, que dá 0. Então fica só esse termo que está aqui. Agora, vamos agrupar esse logaritmo numa coisa só. Fica ln de v sobre v0 é igual a menos b sobre m vezes t. Porque se lembre que o meu objetivo é encontrar qual que é a velocidade, né? E como a gente acabou de encontrar uma equação que depende do logaritmo, basta você aplicar exponencial em ambos os lados para ver o que acontece. Ó. Quando eu faço exponencial de ln, me dá a própria logaritmando, vai ficar assim. E do lado de cá fica exponencial de menos b sobre m vezes t. Então, a minha solução, finalmente, para a velocidade é v é igual a v0 vezes e sobre menos b sobre m vezes t. Aqui, antes da gente avançar, você precisa dar uma olhadinha, porque, veja, que esse problema aqui, ele está explicando o que vai acontecer com a velocidade do barco à medida que o tempo passa. Existe uma velocidade inicial, que ela existe, não precisa saber exatamente qual que ela é, mas aqui, note o que acontece. Olha, essa velocidade, o que acontece? Quando t tende a infinito, ou seja, quando você escolhe um t muito grande, note que essa exponencial, por ser negativa, ela tende a 0.
E esse resultado, que é o V, ele também tende a zero, por sua vez. Então veja que quando o tempo vai crescendo demais, a velocidade do barco ela se aproxima de zero. Mas repara que ela nunca é zero. Então a primeira coisa que a gente acaba percebendo aqui na mecânica clássica é que um barco, sob a ação de força de atrito, ele nunca para. Ele vai se movimentando, mas com a velocidade cada vez menor. Claro que depois de um certo momento, essa velocidade é tão pequena que você não começa a notar a variação. Mas é importante você perceber que o meu modelo ele está mostrando para mim que à medida que o tempo passa, a velocidade ainda existe. Tende a zero, é verdade, mas ela ainda existe, tá? Então ela continua existindo. De forma que esse movimento aparentemente é perpétuo, né? Aparentemente o barco não vai parar nunca. É o que está acontecendo aqui a princípio, né? Claro que se a gente vai imaginar um barco real, onde tem ondas e outras forças, assim por diante, você não percebe isso acontecendo, mas vai por mim que é exatamente isso que acontece. O barco continua a se movimentar forever, tá? Agora vamos ver o que acontece com a posição e se a gente consegue determinar alguma coisa de acordo com a posição desse barco, tá? Porque se eu já encontrei, como foi o caso, né, a velocidade, vou até deixar ela marcadinha ali, basta integrar a velocidade, como você viu lá na aula de cinemática, que a gente encontra a posição, né? Então é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou integrar esse V igual a V0, né? Quando eu integro a velocidade, você deve se lembrar que a velocidade é a taxa de variação da posição do tempo. Então você vai integrar ambos os lados. Do lado esquerdo, você vai encontrar x menos x0. Só que a posição inicial é zero, então fica x. Imagina que aqui você não tem muita dificuldade, né? Agora, quando você vai integrar o lado de cá, ó, vai ficar... Toma cuidado com essa integração, ó, porque ele vai ficar menos V0 vezes M sobre B, que multiplica a exponencial de menos B sobre M vezes T. Olha só, essa expressão que eu tenho aqui é justamente a minha posição em função do tempo. Faz a prova real, né? Meu objetivo não é ficar revisando o cálculo, mas faça a prova real. Deriva isso daqui, ó. A derivada é menos B sobre M, então corta o menos, o B e o M, vezes a exponencial e fica o V0, vai dar exatamente o que eu tinha antes. Então, de fato, essa aqui é a posição em que você tem que substituir os valores de T e assim por diante, né? Agora, lembre-se de substituir, né? Você tem que substituir T igual a zero e T final. Não esquece dessa parte, porque senão você vai encontrar uma solução que está meio quebrada, vamos colocar assim, né? Olha só o que acontece nesse caso. Quando eu substituo T, eu vou obter um valor negativo. Quando eu substituo zero, lembre-se que o limite inferior, a gente já fez isso no exercício anterior, ele inverte o sinal, então aqui vai ficar positivo. Eu vou colocar em evidência V0 vezes M sobre B, que ele vai estar nos dois termos, né? Agora eu vou colocar primeiro T igual a zero. Para zero vai dar 1. E agora eu vou colocar o termo T, ó. Quando eu colocar o T, vai dar E na menos B sobre M vezes T. Finalmente encontrei qual que é a função da posição em função do tempo, ó. O barco, à medida que o tempo passa, ele se move de acordo com essa posição. Quando substitui os valores de tempo, você vai encontrando essas diversas posições. De forma equivalente ao que a gente fez aqui, vamos ver o que acontece quando o tempo tende a infinito. Então note, ó, quando o t tender a infinito, olha o que vai acontecer com a posição desse aqui, ó. Para t tendendo a infinito, esse valor é negativo, então ficar e elevado a menos infinito tende a zero isso aqui, né? Aqui fica 1, V0 sobre M, V0 M sobre B, né? V0 vezes M sobre B. Então, olhe, quando t tende a infinito, essa posição, ela tende a um valor fixo. Então, o barco, por mais, como a gente viu na análise anterior, ele não pare, ele mesmo assim ele vai cada vez chegando mais perto de um valor específico. Você sabe que a gente chama isso de assíntota na matemática, né? Ele vai se aproximando de uma determinada assíntota. Então isso aqui vai se aproximando de uma posição específica chamada V0 vezes M sobre B. Bem interessante, né? Agora, às vezes você pode estar interessado em saber quando é, afinal de contas, que o barco vai parar. Por mais que você tenha se convencido que a resposta é nunca, quer dizer, o barco nunca vai parar porque a velocidade nunca vai ser nula, vai existir uma velocidade que ela é tão pequena que parece que o barco parou. Vamos determinar essa velocidade? Qual seria o tempo necessário para atingir essa velocidade? Que seria uma pergunta bem interessante de você se fazer, né? Quando, afinal, o barco está parado, ou em outras palavras, com uma velocidade razoavelmente pequena, né? Então, para isso, para o barco parar, você vai considerar uma velocidade aqui, ó. Eu vou chamar essa velocidade V, que tem que ser menor do que um VS. O VS seria um V que satisfaz o nosso critério do barco parar, por exemplo.
Então esse V, a minha pergunta é, quando que esse V vai ser menor do que um VS que eu já digo, esse barco para mim já está parado, né? É isso que a gente vai montar. Então, nota que o valor de VS ele pode ser obtido da expressão de velocidade. Eu não sei se teve tempo de você anotar, ela estava aqui, né? A gente vai escrever ela igualzinho, ó. Ela fica V0 vezes Z elevado a menos B sobre M, vezes o tempo S, que é o tempo também que satisfaz o critério para que o barco pare, tá? Então tá aí, esse vai ser a velocidade VS. Lembre-se que é a mesma expressão que eu substituí, né? Mas eu quero isolar, encontrar qual que é esse tempo. Então a gente divide isso aqui, ó. VS sobre V0 é igual a E na menos B sobre M vezes TS. Perfeito. E aplica o logaritmo em ambos os lados para eliminar esse exponencial. Então você vai ficar assim, ó. ln de VS sobre V0 é igual a menos B sobre M vezes TS. E finalmente a gente encontra quem que é o TS. Toma cuidadinho, quando você trocar esse menos para cá, ó, você troca, fica menos ln, manda ele para dentro, fica menos 1, inverte essa fração. Então vai ficar V0 sobre VS. Tenho certeza que um de vocês vai ter dificuldade nessa operação. Mas só pensar um pouquinho, ó. Manda o menos para cá, coloca ele para dentro do logaritmo e inverte. Vai dar V0 sobre VS. E aí multiplica por M e divide por B. Tá aqui. Só que eu esqueci o ln aí no meio, então deixa eu pôr só o ln junto. Tá? Senão vai ficar uma salada. Eu vou pôr o B sobre M na frente também. ln de V0 sobre VS. Tá aqui. Esse valor que está aqui é o tempo necessário para que ele pare, desde que você tenha estipulado qual que é essa velocidade que para você já está parado, né? Então esse é o resultado que a gente tem, né? Se você quiser, para você verificar, você pode expandir tanto a posição como a velocidade em termos de séries, tá? Eu vou colocar só a resposta aqui, vale como um treino, né, para você analisar, mas se você estende em séries, você vai encontrar que a velocidade V, ele é V0, menos B V0 sobre M vezes T, mais alguns termos quadráticos e assim por diante. E o X é X0 menos meio, X0T, né? Menos meio de B V0 sobre M T quadrado, mais assim por diante. Quando você analisa por série, você acaba percebendo que esse resultado ele é o mesmo resultado que a gente já fez nas aulas anteriores, que é a expansão, que é o resultado quando a gente tem uma força constante. De fato, é isso que eu acabo encontrando. Lá nas aulas de revisão que a gente fez no comecinho, né? Então veja que interessante. O que a mecânica clássica mostra pra gente é que os objetos sob força de atrito não param nunca. Mas, mesmo assim, você pode usar a mecânica clássica para determinar no critério da realidade quando que de fato essa coisa para, que seria uma velocidade suficientemente interessante, né? Dá uma estudadinha aí que a gente vai fazer no próximo vídeo. Força aplicada dependente da posição e discutir um conceito que é o conceito de energia potencial, tá bom? Tchau!